No churrasco de aniversário do meu sogro, minha esposa trouxe o homem com quem ela me traía. Passou a tarde inteira rindo ao lado dele, enquanto eu estava sentado a 3 metros de distância. E eu não disse nada. Não gritei, não virei a mesa, não fiz a cena que qualquer homem no meu lugar teria o direito de fazer. Fiz diferente. Chamei o tabelião para dentro da sala de estar, com os documentos já assinados, na frente de todo mundo. Deixa eu repetir porque eu sei que você ouviu, mas talvez não tenha processado ainda. Eu sabia de tudo antes de chegar naquele churrasco. Sabia do homem, sabia do tempo que aquilo vinha acontecendo, sabia de detalhes que ela imaginava que nunca chegariam até mim. E mesmo assim eu fui. Me vesti, peguei o meu Onix branco, dirigi os 95 quilômetros até Campinas, cumprimentei o sogro com aperto de mão, beijei a sogra no rosto e sentei à mesa como se fosse um sábado qualquer. Antes de continuar, se você está ouvindo essa história agora, faz uma coisa por mim. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Deixa o like. E comenta aqui de onde você está ouvindo isso. Pode ser do trabalho, do trânsito, da varanda de casa. Esses comentários chegam para mim e fazem diferença. Agora deixa eu te explicar o que me trouxe até aquele sobrado em Campinas com uma pasta de documentos no banco traseiro do carro. Antes de te contar o que aconteceu naquela tarde, eu preciso que você entenda uma coisa. Porque sem entender essa coisa, nada do que eu fiz vai fazer sentido. Vai parecer loucura, vai parecer frieza, vai parecer que eu sou um homem sem sentimento. E eu preciso que você entenda que não é isso. É o contrário disso. Meu nome é Rafael. Tenho 32 anos. Moro num apartamento de 2 quartos no Ipiranga, zona sul de São Paulo. O prédio não tem academia, não tem salão de festas, não tem portaria sofisticada. Tem um interfone que às vezes funciona e um elevador que cheira a cera de assoalho e range na subida para o 5º andar. Eu gosto desse rangido. Tem algo honesto nele. Acordo todo dia às 6 da manhã. Faço café no coador de pano, daquele jeito que minha avó me ensinou quando eu tinha 8 anos. Água quente, não fervente. Despejada devagar, em círculo. Tomo sentado na varanda pequena que dá para uma rua que vai acordando junto comigo. A padaria abrindo a grade metálica. O pipoqueiro empurrando o carrinho na calçada de paralelepípedo. O ônibus passando cheio antes das 7. Esse apartamento simples não é tudo que eu tenho, mas é onde eu escolho viver. E essa diferença entre o que eu tenho e o que eu mostro é exatamente o centro de tudo que aconteceu naquele churrasco. É o centro de toda essa história. A empresa que eu fundei há 6 anos, sozinho, com um computador emprestado e um contrato que demorou 4 meses para fechar, hoje fatura mais de R$700 mil por mês. Somos 12 pessoas. Atendemos clientes em 4 estados. Tenho 2 imóveis quitados além do apartamento onde moro. Tenho uma reserva que me permite não trabalhar por mais de 3 anos sem mudar nada na minha rotina. Ninguém sabia disso, nem Isabela. E agora você vai me perguntar, por quê? Por que um homem esconde isso da própria esposa? A resposta tem nome e tem rosto. E eu preciso te levar até Juazeiro do Norte, no Ceará, para você entender. Meu avô se chamava Antônio Ferreira das Neves. Nasceu filho de lavrador no Cariri cearense, numa casa de taipa com chão de terra batida, 8º de 9 filhos. Chegou em São Paulo aos 18 anos num pau de arara, com uma trouxa de roupa e o endereço de um primo escrito num papel dobrado no bolso da camisa. Ele não tinha nada. E foi exatamente isso que o fez rico. Não rico de uma vez, não rico com sorte. Rico do jeito mais lento e mais sólido que existe. Em 30 anos de trabalho, meu avô comprou terreno por terreno, imóvel por imóvel, sempre no silêncio, sempre sem contar para ninguém. Nenhum carro chamativo, nenhum relógio de marca, nenhuma conversa sobre o que tinha ou o que estava construindo. Ele dizia que dinheiro falado em voz alta encolhe, e que dinheiro guardado no peito cresce.
Eu tinha 14 anos quando entendi o que ele queria dizer com isso. Foi numa tarde de sábado. Meu avô tinha uma parceria com um homem chamado Geraldo, dono de uma empresa de reformas, que distribuía serviços pelos imóveis do meu avô em troca de comissão. Um dia, numa reunião que aconteceu na sala da casa da minha avó, sala com sofá de plástico coberto por toalha de crochê, ventilador de teto barulhento, cheiro de café coado no fogão a lenha, o Geraldo começou a falar grosso. Disse que meu avô não era ninguém, que tinha chegado do sertão sem sapato e que quem segurava o negócio de verdade era ele, Geraldo, com os contatos e os pedreiros e a estrutura. Disse que ia renegociar os termos, ou que ia embora, e levava os clientes junto. Meu avô ouviu tudo, sentado, quieto, com a xícara de café na mão. Quando o Geraldo terminou, meu avô colocou a xícara na mesinha de centro, devagar, sem barulho, e disse uma única frase. Tá bem, Geraldo, eu vou pensar. O Geraldo foi embora achando que tinha vencido. 3 meses depois, meu avô tinha contratado uma empresa nova, transferido todos os contratos e comprado à vista o único terreno que o Geraldo queria há anos. Aquele que o Geraldo achava que o meu avô não tinha dinheiro para adquirir. Comprou por um preço que o próprio Geraldo havia sugerido, sem saber que estava negociando com o homem errado. Eu assistia tudo sentado no canto da sala, sem que eles soubessem que eu estava ali. Quando o Geraldo foi embora naquele dia de sábado, sem nada, sem os contratos, sem o terreno, meu avô me chamou pelo nome. Disse, Rafael, vem cá. Sentei do lado dele. Ele ficou em silêncio por um momento, olhando para a rua pela janela. Depois disse uma coisa que ficou guardada em mim por 18 anos, como se tivesse sido cravada a ferro quente. Quem grita que tem, não tem. Quem tem de verdade, não precisa gritar. Quando comecei a ganhar dinheiro de verdade, eu já sabia como queria viver. Não ia exibir nada. Não ia usar o saldo como identidade, ia deixar as pessoas me enxergarem sem o filtro do número e prestar atenção no que elas faziam com essa versão de mim. Com Isabela, eu achei que isso não ia ser necessário. Achei que ela era diferente. Demorei 2 anos para entender que estava errado. Nos conhecemos num evento de networking no Itaim Bibi, num daqueles rooftops com vista para Paulista que a cidade inteira conhece, mas ninguém lembra o nome. Era uma noite de quinta-feira, julho, aquele frio seco de São Paulo que não avisa quando chega. Ela estava de blusa off-shoulder cinza, cabelo preso de qualquer jeito, segurando um copo de água com gás, enquanto discutia com outro convidado sobre logística de última milha, o que me chamou a atenção antes mesmo de eu chegar perto. Mulher que sabe do que fala em ambiente que não exige que ela saiba é rara. Eu me apresentei. A gente conversou por 2 horas seguidas, num canto da varanda, enquanto a festa acontecia do outro lado do vidro. Ela trabalhava numa empresa de consultoria, era formada em administração pela FGV, tinha opinião sobre as coisas e não tinha medo de defender essa opinião quando questionada. Em nenhum momento ela me perguntou quanto eu ganhava, onde eu morava, o que eu dirigia. Isso me desarmou completamente. A gente trocou número. Eu liguei 3 dias depois. Ela atendeu na segunda chamada. Ficamos juntos por 8 meses antes de morar juntos, mais 8 antes de noivar. Casamos numa cerimônia pequena, que foi ideia dela. Só família próxima, restaurante reservado, sem ostentação. Eu gostei disso. Achei que era sinal de que ela tinha os valores certos. Os primeiros sinais apareceram cedo. Eu escolhi não enxergá-los. O primeiro foi quando ela me apresentou para os amigos dela pela primeira vez, numa jantar em Pinheiros. Ela disse meu nome, disse que eu trabalhava com tecnologia e mudou de assunto antes que qualquer pergunta fosse feita. Na época eu pensei que era discrição. Hoje eu sei que era vergonha. Vergonha de um marido que dirigia Onix e morava no Ipiranga. O segundo sinal foi mais difícil de ignorar. 3 meses depois do casamento, ela me pediu que eu não mencionasse o apartamento
para os colegas novos que ela tinha feito na empresa. Disse que o pessoal do trabalho dela era muito competitivo, que endereço vira assunto, que ela não queria que ficassem te julgando. Eu aceitei. Fui cedendo espaço em silêncio, do jeito que a gente cede quando está apaixonado e ainda não quer ver o que está na frente. O terceiro sinal foi Cadu, Eduardo Carvalho, 35 anos, sócio de uma consultoria financeira. Aquele tipo de homem que veste o blazer, mesmo quando não precisa, que sempre tem uma frase sobre geração de valor pronta na ponta da língua, que olha para os outros avaliando antes de decidir se vai se dar ao trabalho de sorrir. Ela o mencionou pela primeira vez como um cara do trabalho, parceiro de projeto. Depois virou meu amigo Cadu. Depois, as menções foram ficando menores. Não porque o assunto sumiu, mas porque ela foi aprendendo a não mencionar. Uma semana antes do churrasco do Renato, numa terça-feira à noite, ela saiu para happy hour com a equipe e esqueceu o celular em cima da mesa da sala. A tela acendeu com uma notificação. Eu não fui buscá-la, mas a tela ficou acesa tempo suficiente para que, passando pela sala, eu lesse o início da mensagem, sem precisar pegar o aparelho. Era dele. Eu parei, respirei. Continuei andando até a cozinha. Fiz café. Sentei na varanda no escuro e fiquei olhando para a rua por 40 minutos sem pensar em nada específico, ou pensando em tudo ao mesmo tempo, sem conseguir separar os fios. Quando ela voltou, eu estava na cama. Ela entrou quieta, achando que eu estava dormindo. Eu estava acordado, mas não disse nada. Na manhã seguinte, liguei para o meu advogado. O sobrado da família de Isabela, em Campinas, fica num bairro de casas grandes, ruas arborizadas. Aquele silêncio de final de semana que só existe em lugares onde as pessoas têm quintal. O muro é alto, branco, com era crescendo pelo lado. O portão abre elétrico, lento, como coisa que não tem pressa porque nunca precisou ter. Cheguei às 4 da tarde. Calça jeans escura, camisa azul de linho, tênis limpo. A pasta com os documentos estava no banco traseiro, dentro de uma sacola de livraria, discreta. O carro do Renato estava na garagem, um Land Rover vinho que ele comprou depois de vender parte da distribuidora. Tinha outros carros na rua. E tinha uma Hilux prata que eu reconheci antes mesmo de entrar. Eu sabia que ele ia estar lá. Isabela não me havia dito, mas eu sabia. Entrei com o mesmo passo de sempre. O Renato me recebeu na porta com aquele sorriso de aniversariante que já ensaiou o quanto vai ser hospitaleiro. 62 anos, cabelo grisalho penteado com rigor, camisa polo bordada com o nome da distribuidora no peito. O tipo de detalhe que não é vanglória, é hábito. A Eliane estava logo atrás, vestido floral, brincos de pérola, o sorriso que nunca afrouxava o suficiente para ser completamente verdadeiro. Rafael, que bom que você veio, ela disse, me beijando nos dois rostos, com aquela leveza de quem perfumou o ar da sala antes de receber as visitas. O churrasco estava no quintal. Havia umas 20 pessoas, família dos dois lados, alguns amigos do casal, os dois cunhados com as esposas, e Cadu, que estava num canto com uma taça de vinho, gravata borboleta azul marinho, conversando com o cunhado mais velho, como se tivesse nascido naquela família. Isabela me viu chegar e veio ao meu encontro com um sorriso que era correto em tudo. O beijo, o abraço, a frase de boas-vindas. Correto demais. O sorriso de quem praticou. Amor, você já conhece o Eduardo, né? Ela disse, me puxando na direção dele com uma naturalidade que tinha sido treinada. Cadu, ele é meu marido, Rafael. Ele me estendeu a mão. Aperto firme, olho no olho, o tipo de aperto de mão que quer dizer, estou aqui e não tenho medo de estar aqui. Oi, Rafael. Já ouvi falar, ele disse. Eu sorri. Igualmente. E foi só isso. A apresentação durou 30 segundos.
Isabela virou o assunto. A tarde começou. O Renato me encontrou perto da churrasqueira 20 minutos depois, com um copo de suco de laranja na mão e aquele jeito de quem vai fazer uma pergunta gentil e já sabe que a pergunta não vai ser gentil. "E aí, Rafael, como vai o negóciozinho?" Ele perguntou, o diminutivo não sendo acidente. "Bem", eu disse. "A empresa está crescendo." "Que bom", ele respondeu com aquele tom de quem diz "que bom", querendo dizer outra coisa. "Tecnologia é uma área bem concorrida, né? É difícil se destacar." "É", concordei. "Por isso a gente tem que ser bom no que faz." Ele balançou a cabeça devagar, do jeito que as pessoas balançam quando não sabem o que responder, mas precisam preencher o silêncio. E mudou de assunto. 10 minutos depois, do outro lado do quintal, ouvi o Renato perguntando ao Cadu sobre a Selic e a janela de renda variável para o segundo semestre. Ouvi o Cadu respondendo com a fluência de quem gosta de ser ouvido. Ouvi o Renato rindo de um comentário que ele fez. E ouvi Isabela, do lado deles, rindo também, com aquela leveza que eu não via nela há meses. Eu estava parado perto da churrasqueira, de costas para tudo aquilo, olhando para a grelha. "O senhor gosta de churrasco?" Virei. Era um homem de uns 50 anos, avental de couro na cintura, faca na mão, cabelo grisalho curto, os olhos com aquele cansaço manso de quem trabalha muito e reclama pouco. Sotaque do Nordeste. Aberto. Inconfundível. "Gosto, sim", eu disse. "Eu sou Zé." Ele falou me estendendo a mão livre. "Trabalho aqui na casa do seu Renato faz 13 anos. Eu apertei a mão dele. "Rafael, sou genro." Ele assentiu com a cabeça, sem cerimônia. Voltou a virar a carne na grelha com aquela atenção de quem respeita o que está fazendo. Não importa o que seja. Fiquei do lado dele. Não tinha outro lugar onde eu quisesse estar naquele momento. A gente ficou uns 20 minutos conversando sobre o Corinthians, sobre uma obra que tinha atrasado no bairro, sobre um problema no sistema de irrigação do jardim que ele tinha resolvido sozinho na semana anterior porque o técnico cobrou caro demais e ele achou que dava para fazer sem gastar. Ele falava sem pressa, com aquela honestidade direta de quem não gerencia o que diz antes de dizer. Em algum momento, eu perguntei se ele estava bem. Não de forma protocolar, mas de verdade. Ele me olhou de lado, como se não esperasse a pergunta, e respondeu: "Tô bem, sim, moço. Todo dia que a gente acorda com saúde e tem o que fazer já é dia bom." Eu fiquei com aquilo dentro do peito por um tempo. Perto das 6, quando o sol começou a largar o quintal, eu fui buscar água na cozinha e passei pelo corredor que dava para a sala. Ouvi a voz da Eliane antes de dobrar a esquina. Ela estava falando com a irmã do Renato, as duas sentadas no sofá, tom de quem acha que está sozinha. "Aquele menino não vai conseguir dar a vida que ela merece", a Eliane disse, a voz baixa, mas não baixa o suficiente. "A Isabela tem potencial demais para ficar nessa vida de aperto." Eu parei no corredor. Não dobrei a esquina. Fiquei parado por uns 3 segundos, segurando o copo de plástico, olhando para o chão de porcelanato bege. Depois continuei andando até a cozinha, abri a torneira, enchi o copo e bebi devagar. Eu poderia ter virado aquele corredor. Poderia ter entrado na sala, poderia ter dito o que ouvi, poderia ter feito a cena que ela merecia, que a situação toda merecia. Tinha razões de sobra, tinha provas, tinha o direito. Mas direito e timing são coisas diferentes. E eu já havia aprendido isso no canto de uma sala em Juazeiro do Norte, vendo meu avô colocar uma xícara de café devagar numa mesinha de centro, antes de dizer apenas: "Tá bem, Geraldo." Fiquei parado na cozinha por um momento, com o copo na mão, e deixei aquilo assentar. O que eu sentia não era raiva. Raiva é quente, é urgente, quer sair. O que eu sentia era mais parecido com confirmação. A sensação fria e limpa de quem esperava uma coisa e viu ela chegar exatamente do jeito que havia previsto. É um sentimento que não pede ação imediata, pede precisão.
A decisão de ir embora ou de ficar passou pela minha cabeça em menos de 2 segundos. Fui embora seria o impulso. Ficar era o método. Meu avô nunca foi embora da sala quando o Geraldo gritava. Ele ouvia tudo, colocava a xícara devagar e dizia que ia pensar. O Geraldo foi embora achando que tinha vencido. 3 meses depois, o jogo estava fechado e o Geraldo não tinha percebido que estava sendo jogado. Eu tinha os documentos no banco traseiro do carro. Tinha uma chamada agendada com o advogado para as 18 horas. Tudo o que eu precisava fazer era esperar. Voltei para o quintal com o copo de água. Sentei numa cadeira de plástico branca perto da churrasqueira. Cumprimentei as pessoas que passavam. Respondi quando me falaram. Sorri quando era necessário sorrir. E fiquei observando. Não com rancor, não com drama, mas com aquela atenção clínica de quem está vendo uma situação chegar exatamente onde sempre esteve destinada a chegar. Às 6 em ponto, me levantei, entrei pela porta dos fundos da casa, fui até o carro, peguei a sacola de livraria do banco traseiro e tirei o celular do bolso. O advogado atendeu no primeiro toque. Pode vir, eu disse. 15 minutos, ele respondeu. Voltei para dentro com a pasta. O bolo de aniversário do Renato entrou no quintal às 18h15. Aquele bolo de confeitaria com muito chantilly e uma faixa dourada escrita parabéns, que as famílias abastadas encomendam sem pensar muito, porque é o que sempre foi feito. As velas acenderam. O parabéns cantou. O Renato soprou com aquele sorriso de homem que gosta de ser o centro da cena. Quando a festa voltou para o ritmo normal e as pessoas começaram a circular entre o quintal e a sala, eu fui até Isabela. Ela estava conversando com a prima mais nova, num canto perto da adega. Isabela, eu falei em voz baixa, preciso conversar com você e com seu pai por um instante. Pode ser agora? Ela me olhou. Havia algo na minha expressão que ela não conseguiu identificar. E essa impossibilidade de identificar foi o que a fez ir sem questionar. Encontramos o Renato na sala. A Eliane veio junto porque quando o Renato para, a Eliane para também. Eu coloquei a pasta sobre a mesa de centro. Abri devagar. Renato, Eliane, eu disse, com o tom de quem está encerrando uma reunião que começou há 2 anos. Eu vim hoje por respeito à família de vocês e por respeito ao tempo que eu e Isabela passamos juntos. Não vim para criar cena, não vim para acusar ninguém. Coloquei os documentos sobre a mesa. 3 pilhas. Os termos do divórcio consensual, já redigidos pelo advogado, o inventário completo do meu patrimônio, os imóveis, a participação societária na empresa, os extratos dos últimos 24 meses... E o contrato de pré-nupcial que Isabela havia assinado antes do casamento, que ela não havia lido com atenção suficiente para entender o que protegia. O Renato olhou para os papéis. A Eliane olhou para os papéis. E pela primeira vez em 2 anos de convivência, os dois ficaram completamente em silêncio. Isabela estava de pé, do lado da mesa, olhando para o inventário com uma expressão que eu não consigo descrever com exatidão. Não era choque. Era algo mais parecido com o momento em que uma conta que você estava postergando chega com todos os juros acumulados e você percebe que sempre soube que ia chegar, mas escolheu não pensar nisso. Esses são os documentos de divórcio, eu disse. Tudo já está redigido. Não tem disputa de patrimônio porque o pré-nupcial cobre tudo. A Isabela sai sem dívidas e com o que era dela antes. Não estou pedindo nada além do que já é meu por contrato. O Renato abriu a boca. Fechou. O advogado está chegando, eu continuei. Se ela quiser assinar hoje, a gente resolve hoje. Se precisar de tempo, tudo bem também. Os documentos ficam com vocês. Cadu havia ficado no quintal. Ele não estava na sala. Eu não precisava que ele estivesse. O peso do que acontecia ali não dependia da presença dele para ser real. Peguei a pasta vazia, devolvi para a sacola de livraria, me levantei. Olhei para o Renato. Não com raiva, não com triunfo.
Com a mesma tranquilidade com que você olha para alguém que passou a noite inteira te subestimando e que agora entende, sem que você precise dizer uma palavra, o tamanho do erro que cometeu. Boa noite, eu disse para os dois. Olhei para Isabela. Me liga quando decidir. E saí pela porta da sala em direção ao corredor, ao portão elétrico, ao meu Onix branco estacionado na rua de paralelepípedo, sob aquela luz de final de tarde que São Paulo às vezes empresta para o interior quando está de bom humor. Antes de abrir o portão, passei pela lateral do quintal e vi o seu Zé apagando o carvão da churrasqueira com balde d'água, devagar, sem pressa, cantarolando alguma coisa que eu não identifiquei, mas que soou como forró antigo. Ele me viu passar. Boa noite, moço, ele disse. Boa noite, seu Zé, eu respondi. Muito bom o churrasco. Ele sorriu daquele jeito dele. Carne boa assa, sozinha. Eu abri o portão e fui embora. 2 dias depois, acordei às 6 da manhã, como sempre. Fiz o café no coador de pano. Água quente, não fervente, despejada devagar, em círculo. Sentei na varanda. O padeiro estava abrindo a grade lá embaixo. O pipoqueiro passando na calçada. O ônibus na esquina, cheio, barulhento, igual a todos os dias. Eu fiquei olhando para a rua por um tempo antes de pensar em qualquer coisa relacionada ao fim de semana. Não é que a dor não existia. Existia. 2 anos de vida compartilhada não somem, porque os documentos foram bem redigidos. O apartamento tinha a presença dela nas coisas pequenas. A tigela que ela comprou numa feira no Pinheiros. O condicionador que ainda estava no banheiro. O livro dela virado de cabeça para baixo na mesa de cabeceira com um bilhete de metrô como marcador de página. Essas coisas doem de um jeito que nenhum inventário contabiliza. Mas havia outra coisa também. Algo mais difícil de nomear, mas que estava lá com a mesma solidez. Clareza. A clareza de quem não está mais se perguntando o que é real. A clareza de quem olhou para a situação inteira, não pela metade, não pela versão que era mais confortável acreditar, a situação inteira, e tomou uma decisão a partir dali. Não por raiva, não por orgulho ferido, por honestidade. Eu pensei no meu avô Antônio. Pensei numa tarde específica, quando eu tinha uns 20 anos, e ele já estava velho, cabelo todo branco, andando devagar pelo quintal da casa dele em Muca, com as mãos para trás. Eu tinha perguntado a ele uma vez, de uma forma que só os jovens perguntam, com aquela mistura de curiosidade e arrogância, se ele tinha arrependimentos, se havia algo que ele tivesse feito diferente. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse: eu nunca me arrependi do que eu escolhi não fazer. Só me arrependi quando deixei me levar. Na época, eu ouvi e achei que era a fala de um velho sendo filosófico. Hoje, eu sei que ele estava me ensinando a diferença entre reação e resposta. Entre o impulso de fazer e a escolha de quando fazer. Entre gritar que tem e saber que tem, sem precisar provar para ninguém. Naquele churrasco, em cada momento em que eu poderia ter perdido a compostura, em cada momento em que a situação inteira foi desenhada, talvez sem intenção, mas foi. Para me fazer sentir menor, eu escolhi não ser levado. Escolhi ver tudo, registrar tudo e agir no momento certo, do jeito certo, com os instrumentos certos. Não foi frieza, não foi indiferença. Foi a aplicação mais difícil de uma coisa que eu aprendi com um homem que chegou a São Paulo com uma trouxa de roupa e um papel dobrado no bolso. Que força não é volume. É precisão. Isabela assinou os documentos 10 dias depois, por intermédio do advogado dela. Sem disputa, sem audiência, sem os detalhes sendo expostos em cartório por 2 pessoas que um dia se amaram. O processo foi limpo. Foi encerrado do jeito que deveria ter sido, sem cena, sem lista de acusações, sem o nome do Cadu sendo jogado em nenhuma mesa. Ele não precisava ser jogado. A conta já estava fechada. O Renato me ligou uma vez, 3 semanas depois. Atendi. Ele ficou em silêncio por uns 3 segundos antes de falar. Quando falou, a voz estava diferente,
mais baixa, sem o verniz de autoridade que ela sempre teve quando me dirigia. Ele disse que havia pesquisado sobre a empresa, que havia lido sobre o crescimento dos últimos 2 anos, que havia entendido algo que ele deveria ter entendido antes. Eu ouvi tudo. Quando ele terminou, eu disse: "Obrigado pela ligação, Renato." E desliguei. Não havia mais nada a acrescentar. Não havia moral para passar, não havia lição para entregar, não havia discurso esperando para ser proferido. A ligação tinha chegado tarde, como essas coisas geralmente chegam, e tinha dito o que tinha para dizer. Era suficiente. Levei a xícara de café para a varanda e fiquei olhando para a rua. Tem uma coisa que ninguém te conta sobre agir do jeito certo numa situação onde seria tão mais fácil agir errado. Não existe confete, não existe trilha sonora. Existe um café que esfria devagar enquanto você fica sentado na varanda de um apartamento simples, ouvindo o ônibus na esquina e o pipoqueiro na calçada, pensando que a vida continua exatamente como era. O elevador que range, o coador de pano, a rua que acorda junto com você, e percebendo que isso é suficiente, que sempre foi. Meu avô construiu um patrimônio enorme sem que ninguém soubesse. Não porque era secreto, porque era sólido. Porque o que você constrói para dentro não depende de plateia para existir. Não oscila quando a plateia muda. Não desmorona quando o público vai embora. Constrói para dentro. O que tiver dentro não some quando o de fora oscila. Essa foi a herança mais valiosa que ele me deixou. Mais do que qualquer imóvel, mais do que qualquer conta bancária. O critério, o silêncio como ferramenta, a paciência como método, o timing como virtude. O valor de um homem não está no que ele tem quando todo mundo está olhando. Está no que ele é quando acha que ninguém está vendo. Naquele churrasco em Campinas, com o sol descendo devagar sobre o quintal e o seu Zé apagando o carvão enquanto cantarolava forró antigo, eu aprendi que esse valor, o valor de ser quem você é, quando ninguém está vendo, é a única moeda que nenhuma situação, nenhuma traição, nenhuma humilhação velada consegue tirar de você. Eles acharam que estavam me vendo, não viram nada, e eu fui embora com tudo que era meu, não apenas nos documentos, mas no que sempre esteve dentro. Se você chegou até aqui, acompanhou essa história inteira. E isso significa que algum capítulo dela disse algo que você precisava ouvir. Ou que você reconheceu alguém que conhece em algum dos personagens dessa tarde. Se inscreve no canal agora, ativa o sininho e curte esse vídeo. Isso ajuda essa história a chegar em quem precisa dela. Comenta aqui o que ficou com você. Uma frase, um momento, um pensamento. Eu leio cada comentário. Esse canal existe para trazer histórias de homens que passaram por situações onde foram subestimados, colocados em lugares menores do que mereciam, e que escolheram o silêncio, a dignidade e o tempo como resposta. Não tem história pequena aqui. Se a sua ainda não acabou, continua ouvindo. Se você tem uma para contar, deixa nos comentários. Eu estou aqui.